Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Oh, glória, louvado seja o Senhor. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração e espero em nome de Jesus que possa edificar a tua alma. Amém? Irmãos, amados, nessa manhã eu quero trazer uma reflexão, de algo interessante que eu estou pensando há alguns dias, e eu venho pensando sobre a metamorfose, as fases, de uma borboleta. A borboleta, ela sofre 4 fases. Ela passa pela fase do ovo, ela passa pela a fase da larva, ela passa pela fase da pupa e o estágio adulto, tá? E às vezes você possa estar perguntando o que, a borboleta tem a ver comigo. Tem tudo a ver. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus nos ensinava, queria nos ensinar algo, ele usava por meio de parábola, tá? E eu quero te trazer uma parábola nessa manhã, dizendo sobre o casulo, dizendo sobre as fases, da borboleta, até ela chegar a ser uma borboleta. Ela passa por 4 fases, 3 fases, que a fase final é a borboleta. No ovo, no período em que a borboleta está no ovo, ela fica ali dentro do ovo, por alguns dias, até mesmo um mês. E nesse período, o inseto, ele passa por alguns mecanismos, ele tem alguns mecanismos no corpo, que faz com que esse embrião permaneça inato no ovo até que as condições do clima, da estação, da planta onde que ela está abrigada, dê a ela condições favoráveis para que ela venha sair dali do ovo. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 91? Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Algumas outras Bíblias, outras traduções, vai dizer: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E por que eu trouxe essa reflexão nessa manhã? Entenda que assim como a borboleta sofre as suas metamorfoses, como a borboleta sofre as suas fases, nós também sofremos as nossas fases. Só que, diferente da borboleta, muitas das vezes a gente não se esconde, a gente não habita no esconderijo do Todo-Poderoso. A gente não se abriga, e não descansa também no esconderijo do Altíssimo, à sombra, do Onipotente. E a segunda fase da borboleta, da sua metamorfose, é a fase de larva ou lagarta, como você possa conhecer. Nessa fase, ela tem a duração, de mês até 1 ano. Ela se alimenta de folha onde está abrigada, ou seja, a borboleta, ela bota seus óvulos, em alguma árvore, e ali a larva fica na fase do ovo. Depois ela vai se transformar na lagarta, e ali, quando ela se transforma em lagarta, ela se alimenta, do quê? Das próprias folhas. Se alimentando das folhas, ela está se armazenando a ela energias. Para quê? Para que quando ela, nesse mesmo período, ela já começar a tecer alguns fios de seda, para ela ficar firme ali naquele ambiente ao qual ela se encontra. E muitas das vezes, a gente precisa, ter firmeza. Muitas das vezes a gente precisa ter firmeza em Deus. A gente precisa confiar em Deus, aprender a confiar no Senhor. Eu sei que tá difícil, não tá fácil para ninguém, tá difícil para todo mundo. Todo mundo tá sofrendo, muitas pessoas têm sofrido até mais do que nós.
não é mesmo? Só que aquele que está abrigado, aquele que está escondido, né, na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, pode descansar. Por que que nós temos que andar ansiosos, preocupados com o que vamos viver, ou comer, ou beber amanhã? Se a Bíblia diz que os animais, os pássaros, não plantam, não colhem, mas sobrevivem, porque são dependentes de Deus. E nós também precisamos confiar no Deus, nesse Deus. Nós precisamos descansar nesse Deus. Nós precisamos depositar nossa fé de verdade, a nossa confiança em Deus. É isso que precisamos fazer. Nós precisamos descansar no Senhor. Eu não sei a situação qual você tem passado, né? Eu não conheço a tua situação, mas Deus conhece e Deus sabe que se você se abrigar nele, se você se esconder nele, Ele pode te ajudar. Ele pode todas as coisas. E a terceira fase, né, da borboleta é a fase da pupa. Né? Nessa fase, quando a borboleta atinge essa fase, depois de várias mudanças que ela já sofreu, né? A borboleta já passou por várias mudanças de pele, né? O animal usa aqueles fios lá que antes, né? Ela usou para se acomodar naquele lugar, ou seja, ela criou raiz naquele lugar, ela criou estabilidade naquele lugar, para que ela ficasse segura. E é o que muitas das vezes a gente não faz, é criar estabilidade, é criar segurança, é criar raiz em Deus. Ele é a rocha inabalável. E se a gente cria raízes no Senhor, independente da situação, a gente vai sobreviver. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus, a nossa confiança está nas raízes firmadas na rocha. Então, na fase de lagarta, a borboleta criou raiz, porque ela fez alguns fios de seda para permanecer em segurança ali. Na fase pupa, ela já vai começar a produzir o verdadeiro casulo. Essa é a terceira fase, né, das grandes mudanças que a borboleta sofreu. Então, se o animal tem que sofrer mudanças, tem que sofrer fases, tem que passar por fases, por que que nós não queremos passar as fases? Por que que nós não queremos viver as fases? Não é mesmo? Se o animal tem fase, tem obstáculo para passar, por que que nós não podemos passar? Por que que nós não queremos passar as fases? Passar o momento? Nós queremos viver só o bom. E a Bíblia diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E se muitas das vezes estamos sendo corrigidos por Deus, se estamos passando pelo que estamos passando, é porque alguma coisa Deus requer de nós, não é? E na fase 3, que é a fase pupa, né? A borboleta já passou por várias fases, por vários momentos ali da vida, do estágio de lagarta dela. E nesse período, a borboleta se esconde dentro do casulo, sabe? Ela está guardada ali no esconderijo dela. Ela está protegida dentro do casulo. E ali dentro do casulo, ela vai sofrer as últimas fases do seu estágio como lagarta, para se transformar em uma linda borboleta, tá? Então, é necessário que a gente às vezes passe pelas metamorfoses, é necessário que muitas das vezes a gente passe pelas fases, é necessário que muitas das vezes a gente se esconda no abrigo, no esconderijo, debaixo da sombra do Onipotente. Por quê? Porque se você não estiver escondido na sombra do Onipotente, se você não estiver guardado no casulo de Deus, você não vai ter condições de passar
pelas suas fases. E você pode às vezes até passar pela fase, mas não vai passar com sabedoria, não vai passar com a graça e com a misericórdia e a proteção de Deus. Entenda uma coisa, que na sua fase adulta, quando a borboleta está pronta para sair do casulo, né, ela sai dali para reproduzir. Ou seja, entenda que é necessário que você se abriga, que você se esconda, que você se proteja no momento da situação, para que você não venha fazer nada fora da direção de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer questionar as coisas e muitas das vezes a gente quer justificar as coisas. E quanto mais a gente justifica, né, pior a gente fica. Ou seja, aprenda que Deus, ele justifica situações por você. Não é necessário você se justificar. Não é necessário você querer fazer justiça, sabendo que o Deus que você serve é justo. Ele é justo e ele é fiel. Então aprenda uma coisa: seja dependente de Deus. Seja verdadeiramente dependente das mãos do Senhor. Por quê? Porque quando somos dependentes da mão do Senhor e quando somos dependentes e estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, a gente pode descansar que independente da situação a qual estamos passando, está acontecendo, Ele irá fazer justiça. Porque a Bíblia diz, né? O profeta Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo, não me recordo agora se é o 19 ou 18, ele diz que na ira do homem Deus não opera. Ou seja, né, descansa o teu coração. Descansa o teu coração no Senhor. E deixa que o Senhor, no tempo certo, Ele te tira desse casulo e faça justiça por você. E no tempo certo, aprenda que, sendo dependente de Deus, sendo dependente da palavra do Senhor, no tempo certo você dará fruto. Na estação própria, na estação certa, você dará fruto. Olha só, a palavra de Deus, muitas das vezes, nos conduz, né? E às vezes a gente só não é mais conduzido por Deus porque a gente não faz a vontade de Deus ou porque a gente não vive, né, a palavra. A Bíblia diz aqui no Salmo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E antes, né, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como a árvore plantada a ribeiro das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prosperará. Olha só o que o versículo 3 diz, que quando a árvore está plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo quanto ela faz prospera. Ou seja, quando nós estamos plantados no Senhor, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo da mão do Senhor, né, nós vamos aprender que a nossa estação vai dar fruto no tempo certo, né, e no momento certo, né, tudo quanto aquilo a gente fazer vai prosperar. Por quê? Porque essa árvore, essa planta que somos nós, somos dependentes do Senhor, do Todo-Poderoso, não é mesmo? Então eu quero deixar essa reflexão nessa manhã ao teu coração. Seja uma borboleta. Não queira ser independente, achar que você não tem fase. Nós temos fase e precisamos aprender a passar as fases. Precisamos aprender a ser dependente de Deus em todas as fases da nossa vida, para que no tempo certo o Senhor venha nos conduzir a dar frutos e bons frutos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor.